Bom, pessoal, vamos começar aqui a falar sobre vetores. Os vetores são grandezas físicas que são caracterizadas pela direção, um sentido e uma intensidade, também chamada de módulo. Para a gente caracterizar o vetor, a gente poderia, como exemplo, o vetor de deslocamento, né? Que é o mais comum e mais simples para a gente generalizar os resultados para vetores. Então, imagine que eu saia de um ponto A até um ponto B em linha reta, né? E percorra a distância de 2 metros. Também eu poderia sair do ponto A até um ponto C, andar também meus 2 metros. A informação de andar de A para B 2 metros não é suficiente, que eu possa andar de A para C 2 metros e terminar em pontos distintos. Pontos C e B são distintos. Então, a reta que definida pelos pontos A e B daria uma direção diferente da reta que é definida pelos pontos A e C, né? E o sentido poderia vir de A para B ou de B para A, né? Isso aí é um outro sentido. Então aqui está a direção, o sentido e o módulo ou intensidade seria a distância percorrida de 2 metros. Certo? Bom, então a gente pode definir o vetor, né? E na maneira representativa, né? Por uma seta devidamente orientada, onde aqui vai ser a origem e aqui a extremidade do vetor. E a gente vai apresentar por uma letra maiúsculo minuto com a setinha em cima, certo? Então, uma vez o vetor fica bem caracterizado, bem determinado, se eu conhecer a direção, o sentido e o módulo dele, né? Dois vetores vão ser iguais se ele tem mesma direção, mesmo módulo e sentido, mesmo em pontos distintos do espaço. Por exemplo, um vetor aqui que fosse paralelo ao vetor A, na mesma direção e sentido de A e mesmo módulo, esses dois vetores são iguais. Então, a gente diz que o vetor A é igual a B, se o módulo, mesmo módulo, direção e sentido. Tá? Bom, a gente pode construir vetores que sejam paralelos a A, né, mas de modos diferentes, né? É a multiplicação chamada de escalar, né? Multiplicação por escalar. A multiplicação por escalar, você pega o número C, pertence aos reais, e vai construir então um vetor que é C vezes A. Né? Esse vetor, ele é um vetor que pode ser paralelo a As, né? Então esse é um vetor aqui é o vetor A. E aqui seria o vetor C vezes A, desde que aqui o C seja maior que zero.
Então ele teria a mesma direção, mesmo sentido de A e módulo diferente, né? Então, por exemplo, você fez um deslocamento, né, do ponto A para o ponto B, mas em vez de ser os 2 metros, você poderia parar na metade do caminho, né? Andar 1 metro e depois andar mais outro metro. Mas ambos estariam na mesma reta, né? Mesma direção e mesmo sentido que você está caminhando de A para B, certo? E você pode ter um outro vetor contrário, que seria o vetor CA, quando C for menor que zero. Tá? Existe um caso especial, por exemplo, que é quando C igual a menos 1, daria o vetor menos A, que é o oposto a ele, né? É como se você fizesse o deslocamento aqui de A para B, seria um vetor A, por exemplo, e vir de B para A seria o vetor menos A. Né? No final você saiu de A e voltou para A. Não fez nada demais, né? Ok? Bom, agora a gente... Como é que a gente representa o módulo de um vetor? Né? Então, o módulo de um vetor, né, a gente vai representar por um vetor entre duas barras, ou simplesmente a letra do vetor, né? Então aqui você... E isso aqui é sempre um número maior ou igual que zero. Então basta tirar então a letra do vetor. A gente vai usar essa notação aqui quando é apenas um vetor, né? Certo? E vai usar a de barras quando você for representar o que a gente vai ver depois, né? Quando tiver dois vetores envolvidos, aí a gente vai ter que usar as duas barras. Mas quando é só um molde, um vetor, a gente representa uma barra, o vetor entre duas barras, ou simplesmente somente a letra do vetor, né? E esse módulo satisfaz a seguinte propriedade, né? O módulo de ser um número real vezes um vetor é o valor absoluto desse número real vezes o módulo do vetor, né? E o vetor unitário, a gente vai definir o vetor unitário como sendo escrito assim, vetor unitário. Vamos representar por um chapéuzinho em cima e ele tem um módulo 1. Isso sem unidades, né? O módulo de um vetor, ele carrega a unidade do vetor. Se for, por exemplo, 2 metros, você fez o deslocamento de 2 metros, o módulo do vetor seria 2 metros, né? Se for quilômetro, em quilômetro, um exemplo de força, seria Newton. Se for velocidade, metro por segundo ou quilômetro por hora. Então o módulo vetor carrega a unidade, né? O vetor. Já esse vetor, né, unitário, ele é adimensional, né? Não tem dimensão, ok? Existe também um vetor bem característico, que seria o vetor nulo, que se a gente tomar aqui nessa expressão C igual a zero, né? 0 vezes vetor a gente vai definir como sendo vetor nulo, certo? Esse vetor nulo aqui, ele tem o comprimento dele é zero, o módulo dele é zero. Basta tomar 0 vezes um vetor A, né? E usar essa propriedade aqui, ó.
módulo de um número vezes um vetor é o valor absoluto do número vezes o módulo vetor. Então isso aí simplesmente seria módulo de zero, valor absoluto de zero, que é zero, vezes o módulo vetor A. Isso aqui vai dar exatamente zero, porque zero vezes qualquer número é zero. E aí você tem exatamente que o módulo do vetor nulo é zero. Tá? Esse vetor nulo, né? Esse vetor nulo, ele não tem nem direção nem sentido determinados, né? Porque eu poderia pegar o zero, qualquer outro vetor e levar para o vetor nulo, né? Por isso que ele não tem direção nem sentido determinado. Apenas o módulo dele que é determinado, que é zero, né? Então o vetor, né? O módulo é sempre positivo, né? O módulo vetor é sempre positivo e é nulo, só é zero quando for o vetor nulo, né? Aí seria esse módulo do vetor. Bom, agora a gente pode definir, já vimos o módulo vetor, multiplicação de um escalar. Agora vamos definir a operação de vetores, que é muito importante, né? É fundamental, que é a soma de vetores. A soma de vetores, a gente vai se basear no deslocamento. Então imagine que eu saia de um ponto P1, vá até um ponto P2, e do ponto P2 eu vá até o ponto P3. Eu poderia então, para todos os efeitos, sair de P1 a P3 diretamente em linha reta, né? Então o efeito de eu sair de P1 a P2, depois de P2 a P3, seria simplesmente eu vir diretamente em linha reta de P1 a P3, né? Então a gente vai definir a soma de vetores baseado no deslocamento. Então eu tenho o vetor A, vou somar mais um vetor B. Vou colocar esse vetor B na horizontal para ficar melhor de visualizar a figura. A soma de A mais B, então, seria você colocar a extremidade de A na origem de B. Então aqui seria o nosso, né? Aí a extremidade livre com a origem livre vai me dar exatamente o nosso A mais B, né? Agora, o que seria o B mais A? O B mais A simplesmente seria colocar a extremidade de B na origem de A, né? Então, se eu posso aproveitar essa figura aqui, ó, né, e colocar, né, o vetor B aqui. Então seria extremidade de B na origem de A, né? E esse seria o vetor B mais A. Ó, aqui o B, aqui são paralelos, né? Paralelo, paralelo, né? Certo? Tem o mesmo comprimento, são paralelos, mesmos vetores. E o B mais A, pelo próprio, como esse vetor comprimento A é o mesmo, B, então esse comprimento módulo também seria igual ao módulo A mais B. E teria a mesma direção também, devido às retas serem paralelas, né? Aqui é um paralelogramo, né? Se você lembrar do paralelogramo, você tem exatamente as retas são paralelas, né?
Então esse lado tem o mesmo comprimento desse, e esse outro lado tem o mesmo comprimento desse, né? E aqui tem os ângulos que são iguais, né? E esse ângulo também é igual a esse ângulo também, né? Então esse seria um paralelogramo. Então o que acontece aí é exatamente o paralelogramo. Então você tem que o B mais A seria igual a mais B, né? Soma vetorial, ela é chamada de comutativa, né? Na soma. É chamado comutativo, né? A soma de dois vetores. Ok? Bom, dado então dois vetores quaisquer, se eu conhecer os modos dele, eu posso calcular o módulo da soma desses vetores, né? Pelas próprias regras de trigonometria. Então imagine que eu tenha dois vetores e conheço o ângulo entre eles. Como é que a gente determina o ângulo entre os vetores? Então aqui o vetor A, vamos supor aqui o vetor A assim, e um vetor B aqui. O ângulo entre dois vetores é determinado pela, né? Quando você coloca, como você colocasse os dois vetores em linha reta, né? Na verdade, dois vetores com a origem coincidindo, né? Então aqui seria o nosso vetor A e aqui teria o ângulo entre eles, que seria θ, né? Certo? É como se você colocasse os dois vetores na mesma origem. Origem com origem. Então esse ângulo aqui, que é um ângulo que vai ser menor do que 180 graus, ou seja, entre 0 e π, aqui seria o ângulo entre os dois vetores, né? Aí sim, dessa figura aqui, né? Dessa figura aqui, a gente pode, pela trigonometria, né, determinar quanto é que seria o módulo de A mais B. O do A mais B aqui seria simplesmente o vetor A mais B seria esse vetor aqui, né? Então, em termos de módulo, esse comprimento aqui, o módulo desse vetor B, seria o P sem a seta, aqui o módulo seria A, e aqui seria o módulo de A mais B, né? Aí então, pela trigonometria, essa altura aqui vai ser B seno de θ, e esse comprimento aqui é A, e esse outro aqui, né, a projeção é o B cosseno de θ. Certo? Então você vai ter na verdade o seguinte triângulo aqui, uma hipotenusa que vai ter o módulo de A mais B, né? Outro lado que vai ser B seno de θ, e outro lado aqui que vai ser A mais B cosseno de θ. Ok? Tá aqui então. E aqui seria. A gente pode usar agora o teorema de Pitágoras, né? Um triângulo retângulo. Então você tem que o módulo de A mais B ao quadrado vai ser igual a mais B cosseno de θ ao quadrado mais B seno de θ ao quadrado. Isso aqui vai dar AB ao quadrado mais 2 vezes AB cosseno de θ mais B2 cosseno ao quadrado de θ mais B2
cosseno ao quadrado de θ. Então, usando que cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado de θ é igual a 1, a gente tirando b ao quadrado de evidência, você fica com a mais b, módulo de a mais b ao quadrado, vai ser então a2 mais 2ab cosseno de θ, né? Então, o módulo de a mais b, né, conhecendo o módulo do vetor, os dois vetores e o ângulo entre eles, isso aqui seria simplesmente a2 mais b2 mais 2ab cosseno de θ. Certo? Então, quando a gente conhece dois ângulos, os ângulos entre vetores, os dois modos entre vetores, né, modo dos vetores, aqui seria o modo de a mais b. Bom, para me calcular a diferença de vetores, é simplesmente eu quero a diferença de vetores, porque a diferença e a soma são no mesmo patamar, né? Então aqui eu escrevo como sendo vetor A mais vetor menos B. Então é simplesmente, né, dado o vetor A, eu tenho menos o vetor B, aqui vai ser igual a A e o vetor contrário a B. Então A e o vetor contrário a B, que é esse vetor aqui, que é menos B, né? E aplicar a regra da soma, origem com extremidade de vetores, né? Então é simplesmente colocar esse vetor, né? Botar a origem com a extremidade aqui nosso vetor, né? Menos B. E aqui seria o nosso vetor A menos B, né? A menos B. E aplicar a regra da soma. Então, né, aplicamos a regra da soma, invertemos o vetor B invertido, que é o menos B, e colocamos a origem de A com a extremidade do vetor menos B. E aqui seria o vetor A menos B. Né? Então, nessa expressão aqui, simplesmente o modo de A menos B é simplesmente trocar o sinal. É A2 mais B2 menos 2AB cosseno de θ. Essa seria a diferença de dois vetores. Né? Bom, agora a gente tem uma coisa muito importante, né, que é as componentes de um vetor. Então, trabalhar com vetores simplesmente na forma algébrica fica complicado, mas se a gente escrever então os vetores em termos do sistema cartesiano, aí fica muito simples a gente, né, escrever a soma, calcular a diferença de vetores, o módulo e tudo mais. Então a gente tem, vamos considerar aqui, sistema bidimensional, depois a gente estende para mais, né? E aqui você tem, né, a gente vai definir um vetor unitário na direção do eixo X, que eu vou chamar de I chapéu, ele é um vetor unitário, como a gente tinha dito, o vetor unitário. E aqui seria o J chapéu, né? São dois vetores unitários, é módulo de I, módulo de J, que é igual a 1. E são perpendiculares entre si porque eles estão na direção dos eixos cartesianos, que é um sistema de eixos ortogonais, né? Então, vou escrever aqui o meu vetor A. Então, eu vou pegar um vetor que seja na direção paralela, né, ao eixo X, né? E vou chamar esse vetor um número
AXI seria um número real vezes o unitário na direção de X. E vou escrever um outro vetor, né, que seria a YJ. São dois vetores. Então eu estou decompondo esse vetor A na soma de dois vetores, ou seja, eu estou escrevendo meu vetor A como sendo um AX I chapéu mais um AYJ chapéu. Tá? Então AX e AY são as componentes do vetor. Tá? Componentes do vetor. São componentes cartesianos do vetor A. Tá? O modo do vetor fica então super simples aqui. Né? Que seria simplesmente o módulo desse vetor, né? Como o módulo desse aqui é 1, então o módulo, por exemplo, de AX e o módulo de AX e é simplesmente o valor absoluto de AX, já que o módulo de I chapéu é 1, e o módulo de AYJ também é o valor absoluto de AY. Então o módulo de A seria a raiz quadrada, como esses vetores formam 90 graus entre si, a gente usando essa expressão aqui, com cosseno de θ igual a zero, vai ser simplesmente a soma quadrada desses dois objetos aqui, a x quadrado mais a y quadrado. Então isso aqui seria, como é quantidade positiva ao quadrado, não interessa, né? Posso escrever assim, são os módulos, né? Essas quantidades são positivas, mas ao quadrado vai dar exatamente a x ao quadrado e a y ao quadrado, né? Ok? E os valores de AX eu posso obter se eu conheço o ângulo alfa que o vetor A faz com o eixo dos x, então nosso AX seria simplesmente módulo de A cosseno de alfa e a y e o módulo de A seno de alfa. Né? Então, conhecendo as componentes AX e AY, eu determino o ângulo, né, dos vetores. Basta eu pegar a razão aqui, por exemplo, eu obtenho que AX sobre AY é tangente de alfa. Agora, lembrando que esse alfa é um ângulo que vai de 0 até 360. Então, ele pode... Não, os valores de AX aí pode ser positivo ou negativo. Então imagine que aqui você esteja com um ângulo, mostrado nessa figura aqui, que o ângulo seja entre 0 e 90 graus. Então automaticamente o seno é positivo e o cosseno também seria positivo. Mas se ele tivesse um ângulo entre, né, de 180 graus, 90 e 180 graus, o cosseno seria negativo e o seno seria positivo. Né? E se ele tiver os dois negativos, que seria entre 180 graus e 270 graus, a razão de dois números negativos daria positivo. Então você teria, só tem que ter o cuidado, que é com os sinais, o sinal de AX e AY, e essa razão aqui é que vai determinar o ângulo. Então tem que saber o sinal dele. Se os dois sinais forem positivos, aí isso aqui seria um ângulo entre 0 e 90 graus. Né? Se o AX for negativo e o AY positivo, calcula-se a razão, né? Aí o ângulo vai estar entre 180, 90 e 180 graus. Né? Então, aí com essa razão determina o vetor. Então, se eu for fazer na calculadora, você pode esquecer o
o sinal por enquanto, calcula a razão do módulo, né? Aí vai achar um ângulo entre 0 e 90 graus. Se o AX for positivo, aí já continua, vai ser 90 graus. Agora imagine que você pega a razão do módulo do seno, né? Do seno e cosseno. Então imagine que você pegue o módulo da razão de AY sobre AX, né? Então isso aqui vai dar sempre um ângulo, vou chamar esse ângulo aqui de tangente de θ. Então esse θ aqui vai dar sempre um ângulo 90 graus, né? Sempre vai ser isso aqui. Se você pegar a razão dos módulos positivos. Se a x e a y for positivo, então, então você teria obrigatoriamente θ seria igual a alfa. Então você vai na calculadora, pega a razão dos dois positivos, deu igual a tangente deu igual a 1, deu θ igual a 45 graus. Agora, se a y for maior que zero e a x menor que zero, então o ângulo tem que estar entre 0 e 180 graus. Então o nosso alfa seria simplesmente 180 menos θ, né? Esse θ é sempre entre 0 e 90 graus. E aí você teria, né? Então, por exemplo, se der 45 graus, que a razão for iguais, aí você na verdade teria 180 menos 45, né? Que seria o ângulo. Aí o vetor estaria exatamente com um ângulo maior do que 90, né? Aí se os dois forem negativos, então o nosso alfa seria 180 mais esse ângulo θ, né? Aí vai dar um ângulo que estaria entre 180 e 270. E se a x for maior que zero e a y for menor que zero, então o alfa simplesmente seria igual a 360 menos θ, né? Que daria um ângulo entre 360 e 270 graus, né? Certo? Então assim que você determina então o ângulo, né? Bom, agora vamos para uma coisa super importante aqui, que é como você determinaria. Então a gente vai agora estender, né, os nossos eixos para 3 eixos agora. X, y, z. São 3 eixos mutuamente ortogonais, né? Então agora você vai ter 3 vetores unitários, que seria chamado de I, J, K, chapéu. E um vetor A, agora, esse seria AXI mais AYJ mais AZK. Tá? Então se eu pego do outro vetor B, escrevo as componentes desse vetor, a soma de vetor A mais B é simplesmente você somar os vetores que tem na mesma direção. Então é simplesmente AX mais BX na direção I, chapéu, mais AY mais BY na direção J, chapéu, mais AZ mais BZ na direção K, chapéu.
O módulo de um vetor aqui é simplesmente, né, raiz quadrada de ax ao quadrado mais ay ao quadrado mais az ao quadrado. Tá? Então, o módulo de a mais b quadrado seria simplesmente ax mais bx ao quadrado mais ay mais by ao quadrado mais az mais bz ao quadrado, né? E desenvolvendo aqui eu tenho que ficar x ao quadrado mais 2ax bx mais bx ao quadrado mais ay ao quadrado mais 2ay by mais by ao quadrado mais az ao quadrado mais 2az bz mais bz ao quadrado. Então, lembrando que o módulo do vetor quadrado é ax ao quadrado mais ay ao quadrado mais z ao quadrado, né, dessa expressão aqui, né? Então você vai ter que ax ao quadrado mais ay ao quadrado mais z ao quadrado, né, ax ao quadrado, y ao quadrado mais az ao quadrado é o módulo de a ao quadrado. Do mesmo modo, bx ao quadrado, by ao quadrado mais bz ao quadrado é o B2. E o restante fica 2ax bx mais ay by. Desculpa aí, não é mais não, é vezes, né? By mais az bz. Hã? Então, o nosso módulo de a mais do vetor a mais b ao quadrado é dado para essa expressão aqui, né? Mas também a gente já tinha visto que ela era essa expressão aqui, ó. Certo? Então, levar isso aqui ao quadrado e comparar com aquela expressão final, aqui vai nos dar, que vai ser igual a 2 mais B2 mais 2 módulo de A módulo de B cosseno do ângulo entre os vetores, né? Daí eu obtenho uma relação muito importante, né? Que AB cosseno de θ é simplesmente ax bx mais ay by mais az bz. Então, se eu conheço as componentes dos vetores, né? Eu conheço o módulo dos vetores, então eu consigo determinar o ângulo entre os dois vetores, né? Por exemplo, se for no plano, o AZ é 0, BZ é 0, ficaria só a expressão AX, BX mais AY, BY. Essa expressão nós vamos usar para determinar, né, definir o que seria uma quantidade que aparece na física, que é chamado produto escalar, que seria então a operação entre vetores, né? Então, a gente tem definido a soma de vetores, o produto do número escalar por um vetor, e agora existem operações de vetores chamadas produtos de vetores. Dois tipos de produtos. O primeiro que a gente vai ver é o chamado produto escalar. Né? Então, o produto escalar, né, entre dois vetores, ele é definido da seguinte forma: A escalar B, né, é igual a x bx mais ay by mais az bz. Né? E por essa identidade aqui, né,
Isso aqui, na verdade, é simplesmente a AB cosseno de θ. Né? Então, uma propriedade importante desse produto escalar aqui. A escalar A é o próprio, a gente usar aqui ax ao quadrado, mais a y ao quadrado, mais e ao quadrado. Então, é o módulo de A ao quadrado. Certo? Outra propriedade é que A escalar B mais C, né? Basta usar, isso aqui vai ser AX, a soma, que é BX mais CX, mais AY, BY mais CY, mais AZ, BZ mais CZ. A gente abrindo aqui, fica XBX, que é A escalar B, a XBX, a YBY, mais a ZBZ é o A escalar B. E o outro é a XCX, mais a YCY, mais a ZCZ, que é o A escalar C. Tá? Também, se a gente observar pela definição, tanto essa como essa, sem mudar aqui A por trocar o A e o B como dois números, a multiplicação de dois números não interessa a ordem, né? Como aqui são números reais, então isso aqui também seria A escalar B é igual a B escalar A, né? Que é comutatividade do produto. Né? Logicamente, se você tem dois vetores ortogonais, o produto escalar é zero, né? Então você tem também A perpendicular a B. Então isso significa que o produto escalar de dois vetores perpendiculares entre si é zero. Né? Bom, agora existe um outro produto, que é o chamado produto vetorial. Como o nome está dizendo, o resultado não é um escalar, mas um vetor. Então, a gente vai... É uma definição que ela aparece muito frequentemente na física. Um exemplo de produtos vetoriais é quando você vai abrir uma porta, né? Aquela rotação que tem na porta é um resultado de um produto vetorial. Né? Então, o produto vetorial vai ser representado diferentemente daquele que era um ponto, né? Que aí representamos por um ponto. Aqui nós vamos representar por um X, né? Seria A vetor B. Né? Esse aqui é o produto vetorial. Então, o produto vetorial tem a propriedade seguinte. Ele é um vetor que ele é perpendicular. Aqui o vetor A e o vetor B. Então ele é um vetor que ele é perpendicular tanto a A como a B. Então isso aqui seria o produto A vetor B. E a direção, eu estou indo de A para B, né? No sentido anti-horário. Eu coloco minha mão, né? Meu dedo indicador na direção de A, direção em sentido de A, e vou fechando até B. Né? Aí onde meu polegar apontar seria dado pela a direção e sentido do vetor A vetor B. Porque o simples fato de você dizer que o produto vetorial seria um vetor perpendicular não seria suficiente. Você teria infinidades de vetores perpendiculares aqui, né? Nessa linha perpendicular ao plano definido por AB. Né? Então, você teria essa propriedade para ele ser escrito assim: A escalar A vetor B seria zero e B escalar A vetorial B seria zero. O significado dessa condição
seria essa daqui. O produto escalar desse vetor aqui, tanto por A como B, seria perpendicular. Mas poderia ter um outro vetor inverso a ele, ou vários vetores na mesma direção, que daria o mesmo resultado. Certo? Então a gente vai definir assim, na base, é que I, vetor I, seja o K, que é o vetor, né? São perpendiculares entre si, então aqui a gente define I, J, K. Se eu for então nessa regra aqui, ó, anti-horária, vai me dar o vetor. Então I vetor J dá K. J vetor K vai dar o I chapéu. E o K vetor I vai dar igual ao J chapéu. Certo? E outra propriedade do produto vetorial é que se eu tomar o sentido contrário, B vetor A, isso aqui seria exatamente o vetor B vetor A. Então ele é o contrário, tem um sinal contrário de A vetor B. Né? Ou seja, se você definir, tomar I por I, ele tem que dar 0, J por J tem que dar 0, e o vetor K, vetorial K, também tem que dar 0. Bom, e vamos querer que satisfaça também essa propriedade de distributividade, né? Então seria A vetor C. Então, usando as propriedades, né, de distributividade, de anticomutatividade, e escrevendo os vetores nas bases I, J, K, então, como é que eu poderia escrever o nosso vetor A vetor B? A vetor B seria AXI mais AYJ mais AZK chapéu, produto vetorial BXI mais BYJ mais AZK. Então, usando a distributividade, né? I vezes I, né? I vezes I 0, né? Então isso aqui vai dar, esse termo não existe, né? AX, BX, I vezes I dá 0, né? Aí vai ser AX, BY, aí vai ter o produto vetorial I chapéu com J chapéu. Então I chapéu com J chapéu dá o vetor K. Roda? Então vai dar K. K chapéu. Aí a Y, AZ com a Y, AZ e J com K chapéu. J com K chapéu dá o I. Então aqui vai ter um termo que seria aqui não é AZ, né? Aqui é BZ. Desculpe aí. Então você tem AX, BY, vetor K, né? J, I vetor J, K. Aí vai ter o AX, BZ, J vetor K. J vetor K. Então J vetor K aí. Então dá mais AY, BZ na direção I. Bom, já fizemos produto desse por esse, né? Agora vamos pegar esse termo aqui, né? Então, AY, BX, J vetor I, né? Se a gente vê J vetor I, dá menos K.
Alto vetor I vai dar menos K, né? Então isso aqui vai dar menos AY BX na direção K chapéu, né? Agora J com J dá 0 e vai ter um termo que é AY BZ, né? Não. AXBZ. Aqui é AXBZ, desculpe. Aqui é AXBZ. Peraí. Peraí, vamos lá, repetir aqui. AX com BX deu 0. AX com BY. Aí deu I com J deu K. Depois AX com BZ. AX com BZ, mas dá I vetor K. Então aqui é AX. Tá certo? AXBZ. Mas é I vetor K. Dá menos J, desculpe aí. Porque é menos J. Hã? Aí vamos para... Vou tornar aqui. Agora é o AY com BX. AY, BX, J vetor I. J vetor I é menos K, né? Menos K. Agora AY com BY, J com J dá 0. E vai ser J vetor K. J vetor K o I. Então vai dar um termo que é mais AY BZ na direção I. Certo? Agora falta esse termo aqui. AZBX e K vetor I. K vetor I é o J. Então isso quer dar mais AZBX K vetor I J. Depois vai ter AZ com BX na direção, né, com K vetor J. K vetor J menos I. Então vai ficar um termo menos AX AZ BY direção I. Então você vai ter a seguinte, e a vetor B, vamos reunir os tempos que tem I, vai ser AY BZ menos AZ BY na direção I, mais, quem é que tem J? Que esses dois termos, né? Então AZ BX menos AX BZ na direção J, mais outro termo na direção K, que é AXBY menos AYBX na direção K. Certo? Então isso aqui é que seria o nosso produto vetorial. Pouco complicado, né? Mas você pode memorizar também se a gente escrever o A vetor B em termos de determinantes. Então você coloca na primeira linha os vetores na base, o I, J, K, e
na segunda linha coloca as componentes do A. AX, AY, AZ. E na terceira linha, BX, BY, BZ. Isso traduz tudo. Por exemplo, se eu trocar duas linhas do determinante, muda o sinal. Exatamente trocar a linha de A com a linha de B, com B. Aí dá o produto menos B vetor A. Se uma linha for igual a outra, proporcional, esse produto vetorial dá zero. Né? Duas linhas indeterminantes proporcionais dá zero. Porque simplesmente você pegar dois vetores paralelos e somar o produto vetorial. Né? Certo? E o fato também de se eu tomar o produto escalar, então se eu pegar assim, dois vetores, então uma coisa muito interessante aqui, se eu pegar A escalar B vetor C, é simplesmente esse determinante aqui, AX, AY, AZ, BX, BY, BZ, CX, CY, CZ. Para finalizar, né, o produto, a gente viu que o produto escalar tem uma relação com ângulos. Vai ter uma relação? Vai ter sim, uma relação aqui com ângulos também, né? Então vamos supor que eu tenho um vetor A e um vetor B. Logicamente, dois vetores, quando você coloca origem com origem, eles definem um plano. Então vamos decompor esse vetor B em duas componentes aqui. Uma ao longo do vetor unitário na direção de A, né? Você viu que todo vetor você pode construir um vetor unitário na direção de A. Basta tomar um vetor assim, módulo de A sobre A, né? Você vê que esse vetor é unitário, né? Esse vetor unitário, né? Que vai ser o módulo de A é A dividido por A1. Então, eu posso então escrever o nosso vetor A como sendo A vezes o vetor unitário na direção dele, no sentido dele. Então, vou escrever nosso B, né? Aqui, vamos supor que seja uma matriz reteta. Então, B vai ser B cosseno de θ na direção do vetor unitário. E um outro vetor unitário que eu vou chamar A chapéu perpendicular, né? Então, esse outro vetor unitário, a componente aqui é B seno de θ na direção unitária, então isso aqui vai ficar B seno de θ A perpendicular chapéu. Então, quando eu pegar o A vetorial B, pela regra distributividade, né? A chapéu com A chapéu vai dar zero, então vai ficar só AB seno de θ A chapéu vetorial A perpendicular chapéu. Mas a gente viu, né? Como I e JK formam, são os vetores, dois vetores I e J perpendiculares entre si, formam outro vetor unitário. Então aqui também vai ser um vetor unitário perpendicular ao plano, né? Então, se eu tomar o módulo de A vetor B, isso aqui vai ser AB, valor absoluto do seno de θ, vezes o módulo de A chapéu com A perpendicular chapéu. Então, o produto vetorial de dois vetores perpendiculares entre si, unitários, você tem que dar igual a 1, né? Lembra? Quando a gente pegou I vezes J, deu K. E o seno de θ, que é o ângulo menor dos ângulos, né? Vai ter entre 0 e 180 graus. Então, ele é positivo. É positivo. Ou zero, né? Θ entre 180 e 90, né?
Então, o valor absoluto de A vetorial B é simplesmente AB seno de θ. Então, lembrando, aqui é o módulo do produto vetorial, certo? Então, o módulo do produto vetorial seria dado por essa forma. Não confundir, porque o produto vetorial não é um escalar, é um vetor, ok?